Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Graziela e estamos aqui para mais uma leitura intuitiva. Dessa vez, pessoal, resolvi trazer 3 opções, tá? Daí vocês observem o objeto que mais se conectar com vocês e vocês escolham. Pode pausar o vídeo então para escolher o que mais se conectou. Se vocês quiserem também escolher as 3 opções, fiquem à vontade, tá? Sempre lembrando que são leituras intuitivas e são leituras gerais, tá? Essas leituras não se conectarão com todos, tá? Então, por isso, a gente deve sempre ver o que se conecta com a gente, pegar só o que ressoar. O que não ressoar, a gente deixa passar, tá? Não faz conectar algo que não está conectado, tá bem? Então, aqui eu tenho 3 cartas nessa leitura 1, tá? Então, assim, ó, com teu pensamento aqui, vamos ver aqui. Eu tenho o Rei de Espadas, tá? O Rei de Espadas. E aqui a gente tem uma situação de um desespero, uma situação de menos-valia, digamos assim, tá? Uma carta que denota um pouco de tristeza, um pouco de amargura, talvez até. Eu sinto aqui que a pessoa que se conectou com essa leitura observa o mundo com bastante aspereza, digamos assim, tá? Uma situação um pouco desgastante, talvez, porque essa pessoa pensa muito no que aconteceu na vida dela já, do quanto ela já lutou, quanto ela já trouxe para si o trabalho e talvez, digamos assim, a luta, o esforço. E dentro disso, o que ela obteve? Ela pensa, nossa, eu às vezes trabalhei tanto, lutei tanto e olha só o meu empenho, olha o meu esmero e talvez eu não recebi a quantidade necessária ou as questões necessárias como eu gostaria, entende? Então essa pessoa se sente um pouco, digamos assim, aborrecida com isso, tá? Ela, ela, ela precisa mentalizar coisas boas, positivas, tá? Porque isso aqui realmente não vai ajudar, certo? São... É até difícil dizer, viu? Porque é uma pessoa que às vezes pensa umas situações muito negativas na mente dela, ela tem muita crença limitante, talvez. Ela, por mais que ela poderia se dar bem com esse rei de espadas, que é um rei muito sábio também, é um rei que ele não é impulsivo, ele sabe onde que ele pode cortar as coisas da vida dele. Apesar de ele ter toda essa sabedoria, essa parte mental muito bem articulada e aflorada, mas ele, junto com essas cartas, é bastante mental, negativo, tá? Desculpa eu falar, eu não gosto de falar ler esse tipo de carta assim na leitura, nas minhas leituras, que eu acho assim, não é confortante, não é reconfortante para ninguém, tá? Mas eu preciso passar a mensagem, o que eu estou vendo aqui, certo? Então, para isso eu preciso dizer, né? Tá, gente? Mas se não for o teu caso, deixa passar, tá? Deixa eu ver aqui com uma mensagem, um pensamento positivo para essas pessoas, tá? Que estão conectadas com essa leitura.
Você pode fazer qualquer coisa se tiver entusiasmado. Pessoas cheias de entusiasmo são lutadoras, incansáveis, renovam suas energias para executar ideias e projetos. Entusiasmo é a base para o progresso. Com ele existem realizações, sem ele existem somente desculpas. Então, uma mensagem, umas palavras do Henry Ford, tá? E é o que eu falo, né? O pensamento tem que ser positivo, as ideias têm que ser positivas, tá? Senão, torna-se mais pesado o fardo, entende? Esse aqui, ó. E essa pessoa, ela teve todo um trabalho envolvido. Só que com a negatividade, ela acaba fechando as portas, tá? Ela se sente prejudicada, ela se sente lesionada, tá? Ela pensa que ela sofreu lesões, talvez, em sentido de materiais, pelo que aparece dos pentáculos aqui, os ouros, tá? Então, vamos ver os signos aqui também. Ó, nós temos aqui, ó, Sagitário e Virgem. São os dois signos que são mais fortes aqui nessa leitura, tá bem? A gente, então, é isso, a leitura 1, então, tá? Eu vou dar uma pausa e vou fazer a 2, tá? Bem, então aqui, ó, quem se conectou com a 2, que é dessa pena aqui, nós temos aqui 3 cartinhas, ó. Então, aqui é o seguinte, pessoas conectadas com esta leitura, nós temos o eremita e temos também o 5 de espadas e, por último, o 3 de paus. Então, o 3 de paus é alguém, uma situação que a gente está falando aqui, se é para ti essa leitura, ou se está vendo em direção a um pensamento em relação a alguém, tá? Mas aqui o que eu vejo é o seguinte: 3 de paus me faz ver uma pessoa que olha longe, uma pessoa que tem uma visão de longo alcance, tá? E diante disso, ela vê o futuro dela, mas ela vê um futuro muito distante, muito pequeno, muito assim, os sonhos difíceis de serem conquistados, realizados. Mas mesmo assim ela é otimista, ela tem um pensamento positivo em relação a isso, só que ela não consegue ver muito os sonhos dela. Ela pensa que isso pode ser uma coisa mais distante, talvez, tá? E ela vê então todas as situações desafiadoras da vida dela, o que ela já passou. Ela se conecta um pouco com a leitura 1 nesse sentido. Parece até uma continuidade da leitura, não sei, tá? Se você ressoou com isso, pode olhar as duas, então, tá? E aqui nós temos a carta do eremita. O eremita, sim, o eremita é um sábio, o eremita é alguém que já viveu muito, e ele, pela sabedoria dele, que ilumina a vida dele, a lanterninha ali, ele tem bastante clareza das coisas. Talvez estamos falando de uma pessoa que já viveu bastante, né? E sendo assim, essa pessoa, ela talvez é por isso que ela vê os sonhos dela se distanciando cada vez mais e tal. Pode ter sofrido muitos percalços na vida e situações até abusivas, talvez, e isso fez com que ela pensasse mais em âmbitos de dificuldade mesmo, tá? Mas eu não vejo assim, viu? Eu vejo que essa pessoa, ela tem condições de, pela sabedoria dela, de avançar e avançar tendo retornos desses
como é que eu vou dizer assim, dessas aspirações que ela tem, tá? Talvez projetos, ligado a projetos. Se houver projetos envolvidos, esses projetos se materializam, tá? É isso que eu vejo. Os projetos que estão a caminho surtirão resultados positivos. Aí vai depender muito da condução, tá? Da condução da pessoa em relação a isso. Se estamos falando da tua pessoa, de você, então talvez necessite um pouco mais de sabedoria ao conduzi-los, tá? Então vamos ver aqui uma mensagem também, uma mensagem positiva, uma mensagem, um recado final, tá? Deixa eu ver aqui. Um dos mais elevados deveres humanos é o dever do encorajamento. É fácil rir dos ideais dos homens, é fácil despejar água fria no seu entusiasmo. É fácil desencorajar os outros. O mundo está cheio de desencorajadores. Temos o dever de encorajar-nos uns aos outros. Muitas vezes, uma palavra de reconhecimento, ou de agradecimento, ou de apreço, ou de ânimo, tem mantido um homem de pé. William Blakely. Pois é o que eu falo aqui. É uma questão de ter sabedoria ao conduzir projetos e situações. E aí é que tá. Às vezes, essas questões aí estão demandando justamente essa positividade, tá? Às vezes é uma questão de se colocar de forma mais assertiva nas questões, certo? Temos essas condicionantes aí, tá? Então, agora vamos ver signos da leitura. Ó, temos Leão e Câncer, certo? Leão e Câncer são os dois signos que estão aqui presentes de uma forma mais acentuada na leitura, tá? E é isso então, gente. Eu vou dar uma pausa para fazer a 3, tá? Para você, então, que se conectou com a leitura 3, nós temos aqui as seguintes cartas. Vamos ver aqui. Aqui. Então aqui temos a situação seguinte. Esse 4 de paus, junto com a carta do carro e a rainha de espadas, me fala de uma pessoa que precisa fazer alianças, precisa montar, estruturar seus ideais, seus projetos, talvez até uma questão, se for amorosa, fazer umas parcerias que surtam algum resultado de fato, mas não assim no sentido de matéria, um sentido que vai muito além da matéria, tá? O que eu quero dizer com isso? Que essas parcerias, essas alianças, essas uniões, elas precisam ser mais espirituais, mais voltadas à questão de uma mente lógica, não racional, uma mente lógica espiritual. Vai pensando pela questão espiritual, sentindo o espiritual mais, tá? Canalizar isso de uma maneira que consiga receber esse espiritual, essas alianças, essas parcerias, mas na matéria com uma visão espiritual, tá? O que eu vejo aqui da questão do carro é que se tiver projetos em andamento, por exemplo, esses projetos se desenrolam de uma maneira mais rápida, tá?
uma maneira significativa aqui, tá? Mas ainda voltando para a questão de racionalidade, talvez não ficou muito claro o que eu disse, porque eu vejo às vezes que essa pessoa a qual eu me conecto aqui, ela pensa muito e realiza pouco. Fica um pensamento muito nas nuvens, assim, tá? Por mais que às vezes tenha parcerias, tenha alianças, parece assim uma coisa de... é muito mais racional, tá? E às vezes até impulsiva. E quando na verdade a gente não... a gente tem que entregar para o plano espiritual certas coisas, não demandam da nossa rapidez, mentalidade, essa mente analítica, lógica, rápida. Então, às vezes as coisas, e quase sempre elas vêm no tempo divino, no tempo que elas estão predispostas a isso. Eu acredito que quem esteja se conectando com essa leitura já saiba disso, só que às vezes a insegurança, a impulsividade faz com que a pessoa coloque os pés pelas mãos, tá? E é isso então, a leitura eu vou ler uma mensagem de positividade, tá? Uma mensagem de pensamentos. Todas as maravilhas que você precisa estão dentro de você. Thomas Browne, tá? Todas essas coisas estão dentro de ti, essa positividade, essa mentalização positiva. O que precisa é a conexão com o teu interior, com a parte espiritual, certo? Deixar um pouco essa racionalidade, essa impulsividade e esse querer que as coisas andem rápido e do meu jeito, deixar um pouquinho isso e tentar focar mais numa questão, como eu vou dizer, aquietar a mente, aquietar o coração, deixar as coisas por si só se ajeitarem, tá? Então vamos ver que signos que a gente tem aqui nessa leitura. Nós temos aqui Libra e Aquário, tá? Libra e Aquário são os dois signos que aparecem mais fortes aqui nessa leitura. Certo, pessoal? Eu espero que tenham gostado das leituras e não deixem de se inscrever no canal, fortalecer, né, o nosso canal aqui. Também deixar teu like, comentários com respeito, tá? E é isso então para hoje. Eu espero que estejam todos bem e que fiquem todos bem. E nos vemos na próxima, certo? Tchau, tchau.